Olá, pessoal! E aí, como estão os estudos de vocês? Estão aprendendo bastante? Estão ficando com dúvidas? Gostaria de lembrá-los que a gente tem um grupo lá no Telegram, no canal do Telegram, para poder tirar dúvidas, se vocês quiserem discutir alguma coisa que chamou a atenção de vocês, compartilhar algum tipo de material, né, que vocês tenham tomado conhecimento que esteja relacionado ao capítulo. Entrem lá, façam parte, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você estiver curtindo os vídeos também, curte, deixa seu comentário, que vai ser o maior prazer melhorar aqui. Estou tentando melhorar, estou tentando deixar mais curtas as aulas aí, para a gente ter um estudo mais efetivo. Eu acho que a de hoje vai ser mais rápida, tá bom? Nosso capítulo, capítulo 4, atendendo e compreendendo. Opa! Compreendendo e atendendo às necessidades emocionais básicas, que é o capítulo 4 do livro Métodos Criativos em Terapia do Esquema. Eu achei ele muito interessante porque ele vai trazer um padrão de parentalidade positivo. O que eu diria aqui que são as 7 habilidades que eles colocam, que os terapeutas precisam desenvolver para poder conseguir atender às necessidades emocionais básicas dos pacientes aí dentro do setting terapêutico. Então, o que que acontece? O objetivo final da terapia do esquema é que o paciente consiga se relacionar, né, tanto com ele, tanto com as outras pessoas, de uma maneira saudável e que apoie o atendimento das necessidades emocionais básicas. E o que a gente viu aí, é que a gente estuda na base da terapia do esquema, são os padrões de parentalidade que são mal adaptativos, né? Inclusive, eles colocam aqui esses padrões, ele coloca aí como 6 padrões, que é um ambiente ali que existe a rejeição, deixa eu pegar aqui, a rejeição, a privação e a inibição emocional, a punição, uma superproteção e uma superindulgência, a competitividade, a busca de status e o supercontrole. Então, ambientes com famílias com esse padrão de comportamento, né, de funcionar, que vão contribuir para o desenvolvimento, para a origem dos esquemas iniciais desadaptativos. Só que o objetivo aqui é, como não tem uma literatura e a gente não viu assim na base mesmo da TE, a parte positiva, a gente vê assim quais são os ambientes que contribuem de forma desadaptativa para a formação dos esquemas, mas a gente fica sem uma instrução, sem uma base de uma estrutura do que é necessário então fazer para poder atender às necessidades emocionais básicas do cliente, né, do paciente enquanto terapeuta. E essa que é a proposta do capítulo, é trazer então os 7 padrões parentais positivos, que seriam o estilo do terapeuta ou competências, habilidades que o terapeuta ele deve ficar atento para poder atender a necessidade do paciente ali dentro da terapia. Os padrões parentais positivos, então, eles são esse padrão que é amplo e abrangente, composto por comportamentos, né, o tom de voz, as emoções, atitudes, crenças e valores que são trazidos ali pelas memórias do adulto, da sua interação com os cuidadores ou dos seus pais, né, que levam à satisfação das necessidades emocionais e o desenvolvimento de apego seguro, de esquemas e comportamentos adaptativos. Então, muitas vezes a gente fica mais preso mesmo naquilo que foi desadaptativo, mas é importante que o terapeuta também tenha um olhar para essa parte mais positiva, que aquilo que foi adaptativo, que funcionou, que é inclusive o nosso papel enquanto terapeuta é funcionar dessa forma, é ser um modelo de referência saudável para o paciente. Então, os 7 padrões parentais positivos que os autores vão trazer aqui, e que aí eu diria, então, que são o estilo do terapeuta, o que é importante que o terapeuta tenha, né, para poder atender a necessidade do paciente, é o afeto e o amor incondicional, a diversão e a abertura emocional, o apoio à autonomia, a concessão de autonomia, né, para que o paciente ele consiga ver que ele é capaz, né, de ter sucesso em desafios, que ele se sinta livre também para poder escrever a sua própria história. É importante que o terapeuta ele adote uma postura de confiança, que ele proporcione um valor intrínseco, que é
fornecer orientação na busca de valores que são muito significativos, né, para o paciente quanto aos seus objetivos, mantendo-se fiel e justo tanto com ele quanto com as outras pessoas, né? E que o terapeuta ele adote uma postura de confiança e de competência, ele consiga parecer, né, para poder dar essa base, essa segurança ali no contexto da terapia. Ele frisa aqui, que é muito importante a gente sempre lembrar, o papel do temperamento. Então, quanto mais sensível for a criança, maior vai ser a necessidade dela de que a gente tenha essa postura, que a gente tenha um estilo para poder atender a essas necessidades emocionais, né, que a gente tenha mais paciência, que a gente tenha mais compreensão para poder conseguir responder as emoções que são mais intensas, as reações emocionais mais intensas que aquele paciente muitas vezes demonstra e que ele precisa que a gente tente entender ali qual que é a necessidade emocional básica que não foi atendida. Então, é esse que é o nosso olhar, é essa pergunta que a gente está sempre ali de fundo enquanto a gente está atendendo, é qual que é a necessidade emocional desse paciente que não foi atendida, como que eu posso ser um modelo para esse paciente, como que eu posso atender isso aqui no contexto da terapia através da relação terapêutica. E o que eles vão frisar aqui, eles dão alguns exemplos de como fazer isso na terapia. Eu vou trazer mesmo a parte teórica aqui, que é a nutrição emocional, que é importante que o paciente ele tenha a experiência ali de sentir-se compreendido, que ele se sinta livre para falar abertamente e com um espaço emocional para eles, para ser ele mesmo, que tenha alguém ali para orientá-lo e reconfortá-lo com um tempo compartilhado ali de maneira suficiente. Então, o terapeuta, ele tem que ser, né? Ele tem que tentar minimamente. E aí a gente está falando aqui do terapeuta do esquema. Ter essa disponibilidade ao longo do dia, então, estar atento às necessidades do paciente fora da sessão. Então, no intervalo das sessões, tem pacientes que vão precisar de um contato, né? Ou contatos esporádicos, ou que você esteja bem disponível ali em momentos de crise e que ele sinta que você está aberto emocionalmente. E um dos recursos que a gente utiliza em alguns momentos é a autorrevelação, porque ela favorece, ajuda muito a conexão com o nosso paciente, tá? O amor incondicional aqui envolve a adoção de uma postura do terapeuta de ser paciente, de respeitar os erros, né, do paciente e de assumir também prontamente os seus próprios erros. É isso que seria o atendimento dessa necessidade aqui. Dentro dos limites da relação, eu assumo o que eu errei, e eu respeito também os erros do meu paciente. A força e orientação é eu conseguir ajudar o meu paciente, né, direcioná-lo para que ele consiga alcançar os seus desafios, que ele consiga passar pelos caminhos, né, que ele sinta ali que ele tem alguém para dar uma orientação, que ele tem alguém ali para poder encorajá-lo, para poder apoiar, e que ele vai conseguir realizar os seus objetivos. Inclusive, esse tópico, né, que ele coloca aqui como um item, a força e orientação, está relacionado ao apoio à autonomia e à autonomia, né, que é uma necessidade emocional aí que precisa ter atendida. Então, é importante que ele sinta que alguém o vê como capaz de conseguir realizar aquilo, né? E muitas vezes tem pacientes que vão necessitar de uma orientação, outros não, vão precisar apenas que você o apoie, né? Que ele sinta ali que você, que alguém sentiu orgulho, né? Que alguém o vê como forte, como resiliente, que alguém confia na habilidade dele de conseguir, que alguém acredita na capacidade. E todas essas posturas, gente, que eles trazem aqui, né? Desses padrões parentais, estilos terapêuticos ou habilidades, competências, né? A gente pode colocar assim. São posturas que a gente deve adotar de maneira muito genuína, né? É claro que eles colocam o que é necessário aqui, mas na minha experiência eu observo que isso tem que ser genuíno, né? O paciente ele vai perceber se você estiver forçando, ela está me dando apoio, mas não é um apoio mesmo, né? Tem pacientes que eles percebem, eles são bem sensíveis a isso. Então, tente atender essas necessidades
de maneira genuína, sabe? Então, assim, realmente tente se conectar com o seu paciente, para você poder conseguir fazer isso, né? A abertura emocional e a diversão também é você conseguir ser divertido, você conseguir usar o humor para poder demonstrar essa abertura, você ser leve, você ser livre para poder expressar aquilo que você quer, agir como uma criança, né? Para servir de modelo para ele também, ali. Confiabilidade é um item muito importante, né? Que a gente tem essa capacidade de demonstrar que nós somos confiáveis, que a gente não vai abandonar o nosso paciente, que a gente está ali para poder protegê-lo, que a gente está ali para poder defendê-lo quando for necessário, ser firme, consistente, responsável. Caso a gente faça, a gente cumpra promessas, caso a gente faça promessas que a gente cumpra. Então, assim, só prometa aquilo que você pode cumprir. Que você saiba quando fornecer suporte fora da sessão. Então, isso tudo entra nesse item de confiabilidade, dele sentir segurança em você, tá? O valor intrínseco, ele está muito relacionado a isso, a você conseguir ajudar o seu paciente a se priorizar e a ver o que é realmente verdadeiro para ele, o que realmente faz sentido para ele, e ele se manter em direção a isso, né? Respeitando algo que é importante para ele, também respeitando algo que é importante para o outro, sendo compassivo, sendo justo, né? E com ele é autocompassivo. Uma outra atitude que o terapeuta tem que ter é ter uma postura suficientemente segura, ser flexível, ser aberto, né? Demonstrar que ele está ali aberto, inclusive, para quando o paciente fizer alguma pergunta que pode ser difícil para o próprio terapeuta, ele pode colocar isso, né? Olha, me sinto desconfortável de responder isso aqui agora, mas será que eu posso te responder em outro momento? Então, a gente aprende com o paciente e o paciente aprende com a gente. Por isso que eu sou apaixonada com a terapia do esquema, porque realmente a gente se desenvolve enquanto pessoa e enquanto profissional também. Então, isso eu vejo assim que é o de mais rico de trabalhar com a terapia do esquema, né? E como eu disse que esse capítulo ia ser rapidinho, as principais dicas que eles trazem, os autores, ao final do capítulo são que é importante que você tenha em mente esses 7 padrões que eu citei aqui. Vou repetir para vocês quais são. O afeto e o amor incondicional, a diversão e a abertura emocional, apoio à autonomia, concessão de autonomia, a confiabilidade, o valor intrínseco e a confiança e a competência. Então, é importante que você tenha esses padrões, esses estilos em mente, como estruturas que vão servir aí como base para você poder aprimorar essas habilidades enquanto terapeuta do esquema. E uma boa base sólida nessas estruturas relacionais, ela dá vida ao uso das ferramentas terapêuticas. Então, quando a gente consegue ter uma base sólida disso, a gente consegue compreender essas necessidades, a gente consegue conectar com a necessidade do nosso paciente, que foi isso que eu falei, né, de maneira genuína, a gente se desprende, né, de uma abordagem com roteiro ali, né, o que eu tenho que fazer nessa técnica, fica muito mais leve, as técnicas, inclusive a terapia, ela fica muito mais fluida. Então, eles trazem a importância da gente ter essa compreensão dessas habilidades que a gente precisa desenvolver para poder conseguir atender as necessidades do nosso paciente, mas também tornar o processo mais leve, tanto para você enquanto profissional, quanto para o seu paciente, né? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem trazer alguma contribuição, podem trazer lá no grupo do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui, se inscreve. Lembrando que eu coloco, né, um breve resumo aqui de cada capítulo do livro a cada 15 dias, na sexta-feira, às 19 horas. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.